Boa noite, amigos. Hoje a nossa palestra vai falar sobre o mundo de provas e expiações. E eu preparei 7 tópicos para nós trabalharmos esse mundo de provas e expiações, dos quais eu vou falar um pouco sobre o planeta Terra, conceitos de provas e expiações, o objetivo da vida no corpo físico, a mensagem de Jesus, o progresso, os fatores preponderantes da evolução e a compreensão para evoluirmos. Portanto, meus queridos amigos, iniciando a palestra de hoje, eu preciso falar do nosso planeta Terra. E para falar do nosso planeta Terra, eu quero dizer para vocês que a Terra é um planeta de provas e expiações que está chegando a transformar-se desde tempos atrás para chegarmos ao planeta de regeneração. Ainda nesse planeta de provas e expiações, o mal predomina. O mal, ele é preponderante com relação ao bem. Mas falando mais sobre o planeta, eu quero dizer-lhes que a Terra não é o ponto de partida do nosso processo reencarnatório. Portanto, as nossas existências no orbe terrestre, elas são das mais materiais e mais distantes da perfeição. É importante ressaltar que a situação material e moral da Terra, ela nada tem a ver que espante, uma vez que a gente deve levar em consideração a natureza das pessoas, né, dos que habitam aqui nesta orbe. Na verdade, eu quero dizer-lhes que nós fazemos parte deste mundo de provas e expiações. Portanto, a natureza constituinte de todos aqui da orbe é a natureza constituinte do nosso planeta Terra. Ou seja, a nossa constituição, tanto psíquica, fisiológica, tá, é compatível, tá, com todos que habitam neste planeta. E aí, a gente trabalhando um pouco mais sobre o planeta, a gente vai ver que a superioridade da inteligência de grande parte dos que aqui habitam vai indicar exatamente que a Terra não é um mundo primitivo, né? Nos mundos primitivos, essa inteligência, ela não existe, ela não é tão exacerbada quanto é neste mundo agora de provas e expiações. O planeta Terra, então, ele trata-se de um planeta em vias de transformação. Tendo começado o seu processo regenerativo há tempos atrás, e ele vai continuar este processo até sair do mundo de provas e expiações. E tudo aqui será submetido à lei do progresso, porque, como nós sabemos, a lei do progresso é uma lei da natureza. E essa lei da natureza nos concede a seres animados e inanimados nos transformarmos pelo bom Deus que temos. Ele quer que nos progridamos até chegarmos a sermos seres de luz. Portanto, ele nos dá essa oportunidade. E o mundo de provas e expiações, né? Quais são as características deste mundo? O que são provas? O que são expiações? As provas são resgates escolhidos pelos espíritos conscientes de seus débitos e de suas necessidades. Vamos observar o planeta Terra como moradas de seres que necessitam de educação, de saúde e de trabalho. Portanto, o nosso planeta Terra hoje, ele tem características de uma grande escola, de um grande hospital e de uma grande oficina. Portanto, tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos demonstrar através de provas que já conseguimos obter o progresso num ou em outro conteúdo. Isso são as provas. As provas são de nível consciencial. Essas provas nós trazemos no nosso processo reencarnatório. Elas são completamente idiosincráticas, elas são completamente individuais.
cabe a cada um de nós espíritos demonstrarmos o que já sabemos, demonstrarmos o que já aprendemos. Isso já não acontece como um processo de expiação. O processo de expiação é uma dívida, né? É uma dívida relacionada com um mau passo, com uma atitude descabida que nós tomamos ou praticamos uma vida anterior, ou até nesta mesma vida. A prova ela é individual, é uma cobrança para identificarmos e verificarmos se nós realmente aprendemos. A expiação não. A expiação é quando eu gero mal a outras pessoas e tenho necessidade de expiar o mal que fiz, higienizando-me moralmente, pagando assim as dívidas que eu contraí com o mal que eu fiz. Tudo aqui na orbe, tudo nos nossos planetas, sejam de primitivos, de provas e expiações, regenerativos, mundos celestes, enfim, tudo tem um critério. O Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele cria perspectivas assim grandes para o nosso processo de evolução. O caminho mais profundo da vida humana é evoluir. Na verdade, as provas e expiações constituem reguladores de uma vida, de uma existência desventurada ou de uma existência plena. Aflições e dores, eles são momentos de autopenetrar-nos mentalmente para compreendermos quais as mudanças que precisaremos fazer em nós. Então, quando nós sentimos uma dor muito grande, quando nós temos um problema muito grave, na verdade, eles constituem os processos, os mecanismos de chamamento para a nossa realidade enquanto espírito. Nós precisamos compreender isso, porque neste mundo de provas e expiações, o tempo passa, o tempo urge e precisamos compreender quem verdadeiramente somos, o que precisamos verdadeiramente modificarmos em nós, para que dessa forma, através da higiene moral, nós consigamos pular nem que seja um degrauzinho desse processo evolutivo. O Mestre Jesus nos dá todo o mecanismo, todo o caminho para seguirmos. Porque se conseguirmos repararmos as nossas faltas, se conseguirmos através do autoconhecimento, através dos ensinamentos, desse desenvolvimento moral, desse desenvolvimento desse reino crístico dentro de nós, evoluirmos, nós temos muita chance de a cada dia, aos poucos, indo nos libertando. Joana, em seu livro Em Busca da Iluminação Interior, ela diz que não existe dor sem causa, nem alegria sem título de merecimento. E que o aperfeiçoamento moral de cada espírito é feito da sombra para a luz e do bruto para o sublime. Portanto, nós estamos em construção, nós estamos a caminho. Mas é necessário que essas palavras, que este conhecimento nos saiam dos lábios para um processo mais efetivo e concreto das nossas vidas. Ou seja, às vezes, por muitas vezes, detemos o conhecimento de que precisamos evoluir. Mas talvez ainda não conseguimos sentir verdadeiramente o que necessitamos evoluir em nós.
Portanto, a mensagem de Jesus, principalmente através de Joana, ela diz que ele foi peremptório e decisivo quando ele nos chama e nos propõe que fôssemos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E ele vai mais além, ela vai mais além ainda quando ela faz a afirmação, quando ela repete a afirmação do próprio Cristo em uma das suas obras, e que ela diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, mostrando para nós, Jesus mostra para nós, que essa compatibilidade energética, ela é de cada morada. O que prevalece no caso é que a possibilidade de moradia em um ou em outra morada tem a ver com o nosso processo evolutivo consciencial. Portanto, ele, quando aqui esteve, ele por muito afirmou que o reino dele não era desse mundo, convocando-nos a todos nós à prática da doutrinação, que vai alavancar a gente do mundo de provas e expiações para mundos melhores, para mundos mais regenerados, onde o bem irá prevalecer. Antes da possibilidade de mudarmos o mundo exterior, porque temos uma conduta às vezes de querer mudar o outro, de mudar as coisas do nosso âmbito externo, paremos e procuremos nos reformarmos intimamente, mudar a conduta interna e conquistar o sol da harmonia, impondo a mudança geral, né? Fazendo a nossa transformação interior. No item progresso, é chegado o tempo que os espíritos que não se compatibilizarem com o bem, eles irão expiar o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas. E em cada criança que nascer, virá um espírito iluminado, virá um espírito adiantado e propenso ao bem, ao invés de um espírito infeliz, atrasado e inclinado para o mal. Nesse estágio, a Terra não se comporá mais exclusivamente de espíritos superiores. Olha que coisa interessante. Não somente espíritos superiores irão habitar a Terra nesse âmbito de transformação, mas do que já tem um certo grau de evolução ideológica que seja compatível com o processo de assimilação de ideias progressivas para a evolução do espírito e para o movimento de regeneração. Portanto, sairemos da condição de mundo de provas e expiações de qualquer forma. O que terá que prevalecer neste sentido é o amor nos nossos corações. É compreendermos que estamos em processo de progresso, de evolução, mas que precisamos não sermos mais condescendentes com as nossas atitudes muitas vezes atrasadas e que se tornam por muitas vezes incompatível com o mundo que está sendo criado agora. E aí a gente trabalha um pouco também com alguns fatores que são preponderantes para o nosso processo evolutivo. Quais são os fatores, né, que eu posso utilizar para melhorar, para ajudar neste processo meu evolutivo? O primeiro processo, que é um processo tão democrático que o Cristo nos permite, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, são as nossas melhores escolhas, são as escolhas positivas, criando assim uma certa compatibilidade com o mundo de progredir infinito. É o esforço para nós curarmos, né, as nossas enfermidades morais, porque isso também vai repercutir no mundo em que vivemos.
a compreensão em nós de que essa superioridade moral e intelectual, ela vai estabelecer diferenças no mundo em que a gente vive e vai conferir, assim, a supremacia. Compreender também que a elevação que tanto o Cristo quer de nós não é elevação com relação ao outro, ao nosso irmão, e sim a elevação acima de nós mesmos, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos compreender também que a consciência de estarmos em processos de construção nos compete urgência para investirmos a luz em nós, aperfeiçoando principalmente as qualidades do coração. Compreender e aceitar, movendo assim a leveza do viver incondicional, principalmente com relação às nossas imperfeições e às imperfeições dos nossos irmãos. Porque dessa forma cria um ambiente de compatibilidade energética, de amor, né? De amor. Amar aceitando o convite de Jesus por meio da fé obediente. Essa fé obediente que é tão necessária para os ajustes que são relevantes no nosso interior. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, ele afirmou que bem que fazemos anula o mal que fizemos. Portanto, quando o assunto é provas e expiações e processos regenerativos, é importante nós nos arrependermos, expiarmos e repararmos as nossas faltas. Se não fizermos isso, hoje, agora, faremos em outras vidas, mas não deixaremos de fazer. A reparação consiste em fazer o bem àqueles em que havíamos feito mal. A reparação consiste em compreendermos que fizemos o mal ao nosso irmão e, portanto, precisamos reparar o mal que fizemos. O assunto mais grave no quadro das nossas necessidades morais hoje, no mundo de provas e expiações, é a nossa postura íntima no campo do sentimento e do campo da atitude. Porque por muitas vezes até sabemos que fizemos algo de errado, mas os pilares do nosso orgulho e do nosso egoísmo não nos fazem humildes o suficiente para nos retratarmos como Jesus quer de nós. Quanto maior consciência das nossas necessidades e valores, mais clareza possuiremos diante da intenção básica, que é aquela que norteia a evolução do ser. Ninguém passa por este mundo sem as suas vivências e a dor faz parte desse processo. No mundo de provas e expiações, nós precisamos do mal para sentirmos o bem. Precisamos da noite para admirar a luz. Precisamos da doença para apreciarmos a saúde. Já no mundo superiores, não há mais necessidade desses contrastes. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Os sentimentos lá se encontram engrandecidos, purificados. Ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém se encontra ali em expiação. O mal não existe nesses mundos. O espírito, ele, para desenvolver-se, ele precisa passar de mundo a mundo, como já foi dito aqui nessa nossa conversa de hoje. E isso, pessoal, é uma recompensa. É uma recompensa. É uma recompensa tão importante que nós não podemos de forma alguma prolongarmos as nossas vidas nos estágios inferiores evolutivos. Porque temos a oportunidade a cada dia, a cada manhã, a cada dia que amanhece,
a cada manhã que se descortina sobre nós, nós temos a oportunidade de mudarmos o dia anterior, de construirmos um novo espírito, um outro espírito, de propagarmos cada dia mais as leis conscienciais do Cristo e de melhorarmos para vivenciarmos futuramente um mundo de luz, de paz, onde o amor prevalecerá sem nenhuma inconstância. O homem, ele só consegue transpor-se para esses mundos mais elevados quando ele estiver curado das suas enfermidades morais. Portanto, meus irmãos, nas minhas considerações finais, quero dizer-lhes que Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. A todos, Ele dá os mesmos direitos e oportunidades. Faz com que partamos sempre do mesmo ponto. Que os espíritos, Senhor, queridos, em expiação, já viveram em outros mundos e foram excluídos em consequências da sua má conduta, da sua obstinação no mal, e por constituírem obstinação e causa de perturbação para os bons. Infelizmente, ainda a Terra é um lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Que possamos, na noite de hoje, criarmos mecanismos para compreendermos quem verdadeiramente somos, o que precisamos modificar em nós para ajudar toda a espiritualidade maior a transformar este mundo em um mundo onde o amor vai perdurar e onde os valores morais do Cristo estarão reacendendo dia a dia em nossos corações. Que Jesus possa ficar com vocês por todo sempre. E muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja.